Olá, boa tarde. Veja os destaques do Almanaque Guará de hoje. Dia D da campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Mais de 500 mil crianças devem ser vacinadas no Maranhão. Nos outros dias de campanha, apenas 70 unidades de saúde do município ficaram encarregadas pela imunização contra o vírus. Secretaria de Segurança publica portaria que disciplina funcionamento de arraiais no estado. Um abuso de propagação de poluição sonora ele pode ser conduzido para a delegacia e até mesmo atuado em flagrante. Caso Décio Sá. Juiz aguarda alegações da Defesa e do Ministério Público para definir se os acusados vão a júri popular. 56 novas brincadeiras entram na lista das apresentações das festas juninas da Prefeitura. E mais, louvor e oração no 20º Vinde a Mim da Renovação Carismática Católica. O Almanaque Guará, sua revista eletrônica, está começando. Mais de 200 postos estão funcionando em São Luís hoje, no dia D da campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. De acordo com a Secretaria de Saúde, a meta é imunizar mais de 500 mil crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Em São Luís, foram distribuídas mais de 70 mil doses para atender crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos. Neste sábado, dia D da vacinação, 260 postos na capital vão funcionar até às 5 da tarde para atender a população. Então, hoje nós estamos lançando a campanha, o dia D. Então, temos 269 postos em toda a cidade, entre postos fixos e móveis. Os fixos são as nossas unidades de saúde, as unidades básicas, as unidades mistas. A poliomielite é uma doença que felizmente está erradicada no Brasil desde a década de 90, mas que acarreta sequelas neurológicas graves, inclusive a paralisia, chamada paralisia infantil, às vezes pode ser até completa, com dificuldade, impedindo a criança quando se desenvolve de andar. A vacinação contra a poliomielite vai até o dia 21, mas nos outros dias de campanha, apenas 70 unidades de saúde do município ficaram encarregadas pela imunização contra o vírus. Aquelas que não vacinaram, a recomendação é que hoje traga a sua carteirinha de vacina para que ela seja regularizada e com isso faça parte do calendário vacinal da criança. E ao longo desse período até o dia 21, a vacina vai estar disponível em todos os postos e unidades mistas da rede de saúde. Na unidade mista do Bacanga, a população foi recebida com festa pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Muitos pais chegaram cedo para proteger seus filhos contra a doença. Realmente eu considero importante, para as crianças, não acontecer mais tarde um problema de saúde. É muito importante o trabalho que a Prefeitura está realizando no dia de hoje. Eu acho importante, é muito importante, porque aí a criança fica com saúde. E nesta semana foram retomadas as oitivas dos acusados de envolvimento na morte de Décio Sá. Entre os depoimentos mais esperados estava do assassino confesso Jonathan Souza. Ele mudou a versão do depoimento feito no início deste ano. Jonathan disse não saber quem são os mandantes do crime. Deve ser definido nas próximas semanas se os acusados vão a júri popular. O depoimento de Jonathan de Souza, assassino confesso do jornalista Décio Sá, foi o mais esperado da última semana das oitivas dos acusados de envolvimento no assassinato do jornalista no bar Estrela do Mar, na Avenida Litorânea, em 23 de abril de 2012. Só não compareceram à 4ª Vara do Tribunal do Júri da capital, Shirliano Graciano de Oliveira, que está foragido, e o advogado Ronaldo Ribeiro, que teve o processo desmembrado dos outros acusados. No depoimento, Jonathan de Souza disse que a arma .40 utilizada para matar o jornalista Décio Sá foi adquirida na cidade de Tucumã, no Pará, por R$ 2.500 e que foi fornecida por Marcos Antônio Santos Souza, mais conhecido como Neguinho Barrão, que não foi acusado pelo Ministério Público de participação no crime. Ele disse também que Neguinho Barrão trabalhava para Júnior Bolinha e que foi ele o condutor da moto que deu fuga depois de matar Décio Sá. Jonathan explicou que Júnior Bolinha dizia que Décio falava demais e que por isso deveria ser eliminado. Sobre os outros acusados, disse não conhecer o ex-subcomandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar,
Fábio Aurélio Saraiva Silva, o Fábio Capita, e que informou o nome do capitão no depoimento por saber que Fábio Capita era amigo de infância de Júnior Bolinha e que fez isso porque estava com raiva dele. Explicou que não conhece o deputado estadual Raimundo Cotrim e que o deputado não tem nenhuma participação no crime do jornalista. Sobre os policiais da Superintendência de Investigações Criminais, disse não conhecer Alcides da Silva e nem Joel Durães Medeiros, que foram acusados de participação no crime. Alegou não conhecer também o advogado Ronaldo dos Santos Ribeiro e Fábio Aurélio do Lago e Silva, o Bochecha. Disse não conhecer Glaucio Alencar Pontes e nem o pai dele, José de Alencar Miranda Carvalho, e destacou que desconhece quem seriam os mandantes do assassinato do jornalista Décio Sá. E fica no ar a pergunta que não quer calar. Ele tem ou não tem conhecimento efetivamente de quem é o verdadeiro mandante desse crime? Na verdade, não cabe a mim analisar esse ponto, posso perguntar, mas eu creio que ao Ministério Público e mesmo ao juiz-presidente, eles ainda podem voltar a reinquiri-lo ali e reperguntar acerca desse ponto, porque ele vai até um determinado momento e ali ele secciona e não vai além, dá a entender que ele tem mais informações. Teve apenas um depoimento que eu achei que ficou assim fora de órbita, que foi do Marcos Bruno. Ele negou tudo o que ele disse, né? E ele não falou praticamente nada, se esquivou a todo momento das perguntas do juiz e do Ministério Público. Então, mas todos os outros, eles foram importantes. O Jonathan, ele mudou a versão dele, mas a versão que ele mudou não apresenta a logicidade com todo o conjunto probatório que foi apresentado aqui na Instrução Processual Penal. Quantidades insuficientes de rampas e as que existem têm inclinação errada. Balcões de atendimento altos foram alguns dos problemas encontrados nos terminais de integração de São Luís. A vistoria foi realizada em parceria com o Ministério Público, Secretaria de Trânsito e Transportes e o Conselho de Defesa das Pessoas com Deficiência. O objetivo foi avaliar as condições de acessibilidade e segurança para pessoas com deficiência. A Prefeitura pretende incluir melhorias assim que a licitação das obras for liberada. Desde 2007, foi assinado um termo de ajustamento de conduta para resolver os problemas, mas não foi divulgada a data inicial dos trabalhos. E na Forquilha, uma obra para desobstruir o esgoto não foi concluída e uma vala ficou aberta e está prejudicando a movimentação em um condomínio. O mau cheiro e os riscos de acidentes ficam ainda maiores por conta do acúmulo de materiais e lixo. Lixo, buracos, esgoto a céu aberto e um problema sério que há mais de 15 anos vem causando transtornos às mais de 2.000 famílias que vivem nesses condomínios no bairro da Forquilha. É uma loucura. Você está vendo aqui essa vala que nunca foi ajeitada. O pessoal vem, faz um servicinho pequeno e continua do mesmo jeito. Quem tem comércio na área reclama dos prejuízos e diz que nenhum gestor municipal resolveu o problema. O prejuízo é de uma maneira geral. Desde que as autoridades competentes nunca nos socorreram, que a gente vive dentro da lama de esgoto, quando chove todos os esgotos estouram para cima da gente. Dessa vez a situação ficou pior porque a prefeitura abriu uma vala para desobstruir a rede de esgoto e deixou a saída do condomínio intrafegável. Além da vala, os moradores ainda são obrigados a conviver com o lixo que fica nesse terreno baldio ao lado do condomínio. Dona Eunice tem 78 anos e é uma das vítimas do descaso. Fui vítima da vala, porque eu ia comprar uma verdura cedo, que eu tinha médico nesse dia marcado, e caí e quebrei o braço daqui. E fiquei com minha mão torta. Então, isso me prejudicou muito. No momento em que a nossa equipe de reportagem chegou para fazer a matéria, encontramos 2 caminhões da prefeitura, mas ninguém estava trabalhando para resolver o problema. Sobre a vala que ficou aberta, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que será fechada depois da conclusão dos serviços e que uma equipe já recolheu o lixo no bairro. A seguir, confusão em reintegração de posse em Passo do Lumiar e a CPI do Bom Peixe movimenta a semana na Câmara Municipal. Eu volto em instantes. O
prazo para a CPI que investiga possíveis irregularidades do programa Bom Peixe deve ser prorrogado por mais 2 meses. Até agora, nenhum suspeito de envolvimento no desvio de recursos foi ouvido. Na Assembleia, repercutiram as denúncias de um contrato milionário entre o governo do estado e uma instituição. O repórter Joelson Braga mostra o que foi notícia na política nesta semana. A semana começou na Câmara com a notícia de que a CPI do Bom Peixe iria chegar ao fim, sem mesmo ouvir nenhum depoimento. Eu creio que nenhum vereador está contra a população de São Luís. Na hora que supostamente isso acontece, joga a credibilidade da Câmara, né, para o lado. Então eu acho que temos que ter essa responsabilidade de fazer um parecer coerente ao Ministério Público. Na quarta-feira, o vereador Astro de Ogum negou que estaria por trás de uma articulação para pôr fim à CPI do Peixe. A comissão deverá pedir prorrogação do prazo de investigação por mais 60 dias para averiguar possíveis desvios nos contratos da Semapa no projeto Bom Peixe. A pedido da candidata Eliana Bezerra, que foi ex-presidente ex-secretária da Semapa. A pedido dela na época, eu assinei a CPI. Agora, todos esses rumores que eu estou vendo, nem em São Luís eu estava, para você ter uma ideia, né? Então, da onde partiu, de lá que tem que dar essa explicação à população. Na sexta-feira, a CPI do Bom Peixe voltou aos holofotes. Foram ouvidos os funcionários da Semapa sobre possíveis desvios de verbas no programa Bom Peixe. Várias irregularidades foram constatadas, como a ausência de notas fiscais para a retirada do pescado e a falta de um termo de doação das sobras que eram entregues a desconhecidos. Quem são esses funcionários e quem mandava ele colocar esses valores na nota, por favor? Vossa Excelência, não tenho como responder sua pergunta. Na Assembleia, deputados se pronunciaram sobre o fim da greve dos profissionais da educação e a chegada do Estatuto do Educador ao Parlamento Estadual. Na quinta-feira, a sessão da Assembleia Legislativa, os deputados repercutiram a denúncia de irregularidades na contratação da ONG para recuperar estradas de acesso ao povoado Trecho, no município de Raposa. Outro tema que mereceu destaque foi a devolução aos estados da autonomia em decidir sobre a criação de novos municípios. Os 32 povoados que passaram pela resolução, pelos critérios da resolução da Casa, eles obedeciam aos critérios da resolução interna da Assembleia. A Lei Complementar Federal, ela tem algumas mudanças, então nós vamos esperar a aprovação dela pelo Senado, se aprovada for, e através da lei aprovada pelo Senado, faremos uma lei interna, uma lei do Estado do Maranhão, e iremos fazer a comparação para ver o que se muda, o que se iguala e o que se diferencia em relação à resolução e à Lei Complementar Federal. Em Passo do Lumiar, uma ordem de reintegração de posse foi suspensa depois que representantes da OAB encontraram irregularidades no documento que comprovaria os possíveis proprietários do terreno. 126 famílias seriam forçadas a sair das casas. Centenas de moradores já aguardavam a chegada da polícia logo na entrada do povoado. A região da comunidade de Tendal é uma área indígena e os primeiros moradores chegaram ao local ainda na fundação da cidade. Além dos moradores, estiveram no local advogados e o procurador dos donos do terreno. Os advogados das famílias alegavam que havia um erro de interpretação na liminar e acusaram o oficial de justiça de parcialidade. Houve confusão. Nós precisamos, está sendo claramente parcial. Então, que nós saiamos daqui agora, vamos lá no gabinete da doutora Jaqueline para esclarecer para o senhor e para todos nós aqui, e se estiver correto esse seu imaginário, a gente volta para cá para cumprir do seu lado. Agora, se não tiver correto o seu imaginário, o senhor vai ser representado por ser parcial na sua conduta como profissional. A petição fala de 10 pessoas que teriam invadido o fundo da sede da fazenda e o outro lado da rua, em frente. Não existem 10 pessoas aqui, nunca houve 10 pessoas. Isso foi uma comprovação no processo judicial através de um boletim de ocorrência, falando de fantasmas. Então aqui hoje havia uma operação de reintegração de posse com a polícia militar ameaçando 126 famílias
por conta de 10 pessoas que jamais existiram, são 10 fantasmas. O que acontece é a questão de entendimento. Ele interpreta dessa forma, não sei quais as razões. Aconteceu, houve um entendimento diverso, a realidade que nos encontramos não é a realidade que consta nos autos, portanto, vamos levar ao conhecimento da magistrada a situação e submeter a nova apreciação dela em relação à reintegração, se procede ou se suspende. A ordem de reintegração de posse foi suspensa. O prefeito de Paço do Lumiar, Josemar Sobreiro, prometeu que vai fazer a regularização fundiária de todas as 126 famílias da comunidade Tendal. A semana começou com manifestações em São Luís. Trabalhadores de uma empresa que presta serviços à Vale protestaram contra atraso de salários. Greve na CAEMA e na Universidade Estadual do Maranhão. Veja agora o Giro de Notícias. Protesto: trabalhadores bloquearam a portaria da Vale, reivindicando o pagamento de salários atrasados. Segundo os funcionários, 500 pessoas estariam sem receber há 4 meses. O contrato foi feito com a construtora Lucaia, terceirizada da Vale, que teria abandonado o canteiro de obras sem rescindir o contrato com os trabalhadores. Em funcionamento, o Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu a interdição parcial do Centro de Controle de Zoonoses. O centro, que fica na UEMA, foi interditado depois de denúncias de crueldade no sacrifício de animais. O TJ confirmou que o CCZ pode realizar a captura dos animais que estão abandonados em via pública para verificar se estão com raiva, leishmaniose ou outra doença que possa comprometer a saúde da população. Os moradores da Prainha rejeitaram a proposta da Prefeitura de São Luís para fazer o remanejamento da comunidade a outro bairro da capital. Eles não aceitaram sair da área que é considerada de preservação permanente. Paralisações. Na quinta-feira, mais de 2.000 funcionários da CAEMA entraram em greve por 48 horas. O movimento é contra uma decisão que reduziu os benefícios dos trabalhadores. Greve também na UEMA. Os servidores do setor administrativo fizeram uma paralisação de advertência para alertar sobre uma decisão judicial que ainda deve ser cumprida no próximo mês. Meio ambiente. Uma caminhada em São Luís marcou o Dia Internacional do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. A caminhada terminou no Parque do Diamante, conhecido pela vegetação local, mas que também é motivo de reclamação. Segundo os moradores, além da insegurança, ainda não houve a realização de um projeto de revitalização da área. Futebol. Jogando em casa, o Sampaio goleou 5-1 o Brasiliense na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. A vitória marcou o retorno do técnico Flávio Araújo à equipe. E após a estreia com o pé direito no Brasileirão, o Sampaio joga hoje contra o 13 da Paraíba, às 7 da noite, no estádio Amigão, em Campina Grande. No próximo bloco, você vai ver o lançamento dos novos uniformes do Motoclube e a escolha da musa do time. O Ministério Público do Trabalho no Maranhão identificou esta semana problemas relacionados à segurança do trabalho durante a montagem das barracas da Praça Maria Aragão. Foram identificadas falhas quanto ao uso de equipamentos de proteção individual, além de trabalho em altura sem uso de cinto, andaimes irregulares, bebedouros sem água e ausência de armários individuais. Além disso, os trabalhadores não realizaram exames médicos admissionais e não participaram de treinamento voltado para a execução das atividades com segurança. Na segunda-feira está agendada uma reunião na sede do Ministério Público do Trabalho com representantes da empresa responsável pela obra. E para disciplinar as festas na cidade, foi publicada uma portaria pela Secretaria de Segurança Pública que trata da tranquilidade e horário de funcionamento dos festejos juninos na capital. A portaria disciplina o funcionamento dos arraiais durante o período junino em todo o estado do Maranhão e traz uma série de medidas de caráter preventivo e repressivo, como, por exemplo, o horário de funcionamento dos arraiais, parques e quermesses, que não vai poder ultrapassar as 3 horas da madrugada.
Todas as licenças vão ser exigidas pela Delegacia de Costumes para a liberação final da realização do evento. Entre elas, a do Meio Ambiente, SMTT, Blitz Urbana e Corpo de Bombeiros. Além dos arraiais em si com barracas, iluminação, que tem a condição da parte elétrica, tem também os parques de diversões que são também vistoriados pelo Corpo de Bombeiros. A venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos vai ser fiscalizada e nenhum evento vai poder ser realizado próximo a escolas, creches, templos religiosos e hospitais. O delegado também falou sobre as sanções para quem desobedecer à portaria. No caso da constatação via prova pericial de um abuso de propagação de poluição sonora, ele pode ser conduzido para a delegacia e até mesmo atuado em flagrante, com arbitramento de fiança. O restante das infrações são administrativas, convergem para multas e suspensão da autorização de funcionamento. A solicitação da liberação dos arraiais não garante a concessão do licenciamento, mas os organizadores consideram importante a portaria. É de grande relevância. E a gente como já é tarimbado, já conhece como é os trâmites, a gente já se antecede. A Fundação Municipal de Cultura lançou o projeto São João 2013 no auditório do Memorial Maria Aragão. Além da programação com as brincadeiras juninas, a FUNC e a Secretaria Municipal de Turismo vão aproveitar o período junino para vender o destino São Luís aos visitantes. Foi divulgada uma lista com mais de 56 novas brincadeiras que vão se apresentar nos arraiais da cidade. Agora são 234 grupos selecionados pela Prefeitura. As apresentações vão acontecer na Praça Maria Aragão, na Coab e mais 51 arraiais. E o assunto agora é futebol. O Motoclube fez a apresentação do novo uniforme. Com versões diferentes, o primeiro uniforme do time voltará a ser usado, o tradicional verde e branco. Mas não ficou só nisso. Também foi feita a escolha da musa do Papão 2013. A vencedora foi a modelo Thaís Lopes. Com o novo treinador, Celinho Valentim, o Moto estreia na 2ª divisão no dia 4 de agosto contra o Sabiá de Caxias, no Nhozinho Santos. No próximo bloco, você vai ver as celebrações do Vinde a Mim em São Luís. Eu volto já. Começa hoje em São Luís a maior reunião da comunidade católica do Maranhão. O Vinde a Mim deste ano marca um grande encontro para bênçãos e orações antes da Jornada Mundial da Juventude, que contará com a visita do Papa Francisco. Caravanas de outros municípios chegaram à capital para participar do evento religioso, como mostra a repórter Márcia Carvalho. O Vinde a Mim é o mais antigo encontro de Pentecostes da Renovação Carismática do Maranhão e está em sua 22ª edição. O encontro de fé e adoração acontece no Viva do Angelim e vai até amanhã, no domingo. E além dos fiéis de São Luís, o Vinde a Mim conta com várias caravanas de outros municípios maranhenses e com a presença de pregadores da Renovação Carismática do Brasil. Hoje, o encontro vai até às 18 horas e amanhã, no domingo, vai até às 17 horas. Todo mundo pode participar e a entrada é franca. Márcia Carvalho para o Almanac. Ontem foi a cerimônia de posse do novo presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão. Fábio Naus ocupa a vaga que era de Alberto Mota Filho, que ficou no comando da Sinduscom por 8 anos. Fábio Ribeiro Maus é o novo presidente da instituição no Maranhão. Ele ocupa o cargo antes exercido pelo engenheiro João Alberto Mota Filho, que desempenhou a função nos últimos 8 anos. Conseguimos dar uma credibilidade institucional, como eu te disse ainda há pouco, à entidade, tá certo? E eu tenho certeza que o próximo presidente, o engenheiro Fábio Naus, vai dar continuidade com muita competência, ele com toda a sua diretoria. O ministro do Turismo, Gastão Vieira, e o senador Edson Lobão
compareceram à solenidade. Tomam posse todos os 29 membros da nova diretoria do Sindicato das Indústrias da Construção Civil, a Sinduscom. Entre os projetos da nova diretoria, continuam o Feirão da Casa Própria, Festa Imóveis e o projeto que qualifica os trabalhadores da construção civil. Além dos desafios como aumentar a base dos associados e ter um fórum permanente de discussão dos problemas que afetam a capital e o interior. Vamos dar continuidade ao trabalho que o Mota vinha executando e temos como algumas metas principais trazer mais filiados, agregar mais pessoas da cadeia e ser um fórum permanente de discussões aqui dos problemas que afligem tanto a capital quanto o interior. Fábio Maús tem 43 anos, é empresário e vai exercer o cargo por 4 anos. O convidado de hoje do quadro Diferente por Natureza está há 26 anos no ar com um programa de rádio. Teve profissões cheias de diversidades e tem muitas histórias para contar da música mundial. O repórter Geraldo Essen recebe o pesquisador musical Gilberto Mineiro. 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde, demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Poema do Mário Quintana, falando sobre esse tempo que a gente gasta na nossa vida, esses anos que se passam. O nosso convidado de hoje, Gilberto Mineiro. Seja bem-vindo, Gilberto. Prazer, Geraldo. Saudade de poder reencontrar você. O prazer é meu. Mas por que a gente está falando em tempo aqui do Mário Quintana? Porque você está há 26 anos com o seu programa Companhia da Música no ar. E aí, Gilberto? Olha, primeiro que é um prazer muito grande porque eu faço uma leitura do meu tempo. Então, quando a gente fala de tempo passado, presente e futuro, eu me considero sempre vivo fazendo a leitura do meu cotidiano, desse tempo que eu estou vivendo. Então, eu sempre acho que o tempo é o que está por vir. O que passou me deu condições, leitura e conteúdo para eu continuar movimentando a ideia do programa, que é sempre irreverência, trazer coisas interessantes do mundo para essa nossa querida ilha fechada, que eu chamo carinhosamente de Ilha Galápagos, parada no tempo. E enquanto isso vai jogando as horas pelo caminho, como faria o poeta, né? Exatamente. Mas aí você toca música do mundo inteiro, Gilberto. Como que é essa? Sempre foi assim o programa? Sempre foi assim. Desde o começo, esse programa eu criei para colocar à disposição dos cantores, compositores, os artistas que mexem com música aqui. Porque lá atrás, e como agora também, eu sempre achei uma falta de bom senso e de curiosidade dos artistas em fazer uma leitura do mundo, de São Luís para o mundo, colocar São Luís no mapa mundi e ver qual é essa relação da musicalidade do mundo com a nossa música. Então sempre foi uma música muito fechada, muito hermética, e sempre teve os xenófobos de plantão, as pessoas que não achavam que se tivesse uma convivência com outros estilos, haveria uma quebra do nosso produto interno bruto, né? Então, assim, isso é uma coisa que me incomodava muito. E eu disse, não, eu vou trazer a música do mundo para o pessoal ver que dá para fazer uma música mais aberta, mais contextualizada com o planeta. Você sabe que o nosso quadro aqui fala de pessoas diferentes por natureza, né? Opa, eu não ia te trazer aqui à toa. Quando eu te conheci, você era farmacêutico. Como é que você abandonou completamente isso? Nessa época eu tinha um programa de rock, era muito engraçado, porque os roqueiros iam de camisa preta e tal lá na farmácia. E tu ia de jaleco. E eu comecei a achar que não era uma associação muito bem resolvida
de início, assim, as pessoas fazendo a leitura. O que é que esses roqueiros estão fazendo numa farmácia? Então, eu acabava fazendo negócios com LPs, com discos e tal. E depois eu passei, acho que 6 anos. Já era programador de rádio, fazia pesquisa de música. E tocava a farmácia junto? Cada vez com menos tempo. E agora? Agora não, já tem tempo que você largou de mão, totalmente né? Na comunicação, né? A comunicação que é uma paixão. Você, inclusive, foi fazer faculdade de comunicação. Fiz faculdade, depois especialização e agora eu ministro aula também, mais como provocador. Eu digo que eu não sou professor, eu provoco emoções nas pessoas através da minha leitura para formar opinião, que é o que está faltando na música hoje em dia, né? Por falar em faltando na música, você sempre diz que você toca uma música étnica. O Maranhão tem uma música étnica? Se a gente falar que a gente acabou criando boi, meu boi, a gente acabou criando, trazendo o tambor de crioula com algumas características muito nossas, eu acredito que sim, principalmente levando em conta os índios, eu acho que no caso a música étnica nossa é muito própria, vindo mais dos índios. Mas quando ela se mistura, às vezes as pessoas acabam não entendendo isso, acaba criando uma música de várias etnias em uma só, e vira uma música única, que é uma coisa que a gente tem aqui. A gente pode dizer que é uma música étnica também. Costa de Mão? Com certeza, lá de Cururupu, com certeza. E o boi de Pindaré tradicional, aquele que veio do próprio Vale do Pindaré? É muito engraçado esse programa, porque a gente, assim, eu recebo CDs do mundo inteiro, uma média de 70, assim, do mundo inteiro. E a gente começa a ouvir música de Cabo Verde e vê uma proximidade, por exemplo, com o nosso samba-canção, a morna de Cabo Verde, com o chorinho. Até outro dia, falando com o Ricardo, que apresenta os Chorinhos e Chorões, eu mostrei para ele. E esse é o grande barato do programa, que eu acho que a gente, essa pseudo-pureza, né, purificação da nossa música, de não querer trazer outros elementos, e aí, no caso, a gente diz da genialidade de Chico Science, né? Fazendo um parênteses aqui, eu conversei com o fundador do Mangue Beat, um dos fundadores, DJ Dolores, ele disse, rapaz, nos anos 80, a burguesia odiava o maracatu, lá em Pernambuco. Gilberto, o seu programa vai ao ar que dia e que hora? Toda quinta, 8 da noite, das 8 às 9. Aí eu sempre tenho horário político obrigatório antes. Na Rádio Universidade, né? Então, Gilberto, eu queria te agradecer por você ter vindo contar um pouco dessa história aqui pra gente e dizer que a TV Guará está aberta para a música quando você precisar de nós. Tá certo, muito obrigado. Eu acho esse quadro maravilhoso. Para quem não sabe, o Geraldo é um pária também, né, da Academia dos Párias, junto com Celso Borges, Zé Cabaleiro, Garrone. Então, eu acho que a TV Guará ganhou muito colocando você no ar. Obrigado, Gilberto. Obrigado. E o Almanac fica por aqui. Aproveite bem o seu fim de semana e não se esqueça do nosso encontro na segunda-feira ao meio-dia no Guará News. Eu espero você. Tchau!